Boa noite, gente. Estão me ouvindo bem? Quem está entrando aí, tá me dando um ok, se está me ouvindo bem. Esperar o pessoal aí entrar. Esperar o Jackson. Já já ele está aí. Vão me dando um sinal aí de ok, se vocês estão me vendo bem, me ouvindo bem. Só um momento, gente. Bom, gente. Boa noite. Vamos só esperar o pessoal aí entrar. Já que está chegando já, viu? Deixa eu aqui mandar para ele. Isso aí entra agora, pronto. Tá me ouvindo bem, Jackson? Tô ouvindo bem. E você tá me ouvindo? Tô ouvindo bem, sim. Esperar o pessoal aí entrar aí pra gente começar a bater um papo. Na hora. O pessoal também que tá entrando aí, vocês já vão notando aí as perguntas de vocês, que mediante a live for acontecendo, as dúvidas vão surgindo e vocês vão ter a oportunidade de perguntar aí. E já que é o mantenedor aí do conhecimento, vai estar nos ajudando a responder algumas e aí tentar sanar, né, algumas dúvidas do pessoal, principalmente nossos associados. E quando o pessoal está entrando, vamos nos apresentar logo, né, Jackson? Isso. Sauri Mendes e estou hoje no Conselho Fiscal da ASCAP e nós estamos fazendo essa série de lives, aí convidando algumas pessoas, né, e aí o Jackson, imediatamente quando eu falei com ele, de prontidão ele já aceitou o convite, e aí já para nos ajudar nas dúvidas, na situação que nós passamos atualmente no nosso Brasil, não está fácil, e aí, quer queira, quer no nosso empresariado precisam de algumas orientações, principalmente de contadores, e aí, durante a semana, vamos ter aí outros profissionais e empresários que poderão estar nos ajudando também nessa situação. E aí eu vou deixar agora para o Jacques se apresentar e ele falar aí com vocês agora. Bom, boa noite a todos os associados e não associados também da ASCAP que estão entrando aí, né? Tem alguns amigos já que eu estou vendo aí entrando também. Primeiro agradecer aí a oportunidade que a ASCAP tá cedendo para a gente poder falar um pouquinho sobre todo esse contexto. Apresentação, meu nome é Jacques Barros, sou contador aqui na cidade de Santa Cruz. Estive à frente das Contas também, então, durante 4 anos aí que é a Associação dos Contabilistas de Santa Cruz. Então, a gente já é acostumado a trabalhar e lidar aí com associados, né? Acho que a associação é uma coisa fundamental para a vida empresarial e também quando a gente pensa no empresário contábil, é fundamental também que ele esteja ligado a uma entidade. Também sou professor, né? A gente fala um pouquinho sobre educação financeira, um pouquinho sobre mercado financeiro, que agora todo mundo também tá receoso para investir, porque a bolsa tá em queda forte. E também tento ao máximo uma educação financeira
dentro das empresas para, quando acontecer esses momentos, que eu espero que passe o mais breve possível e demore muito para a gente poder passar com uma coisa parecida dessa, mas que quando tem esses momentos a gente tem um pouquinho mais de resiliência, um pouquinho mais de conhecimento para enfrentar da melhor forma possível. Com certeza. E aí, para a gente iniciar, Jackson, eu vou deixar você aí falar um pouco exatamente naquela área que você domina, né? E aí a gente começou a montar aqui alguma pauta, algumas perguntas que poderiam surgir do pessoal da associação, da ASCAP, e de pessoas que também possam estar ouvindo aí assistindo nossa live. E já também reforço, vocês também podem perguntar, viu? A pergunta aí que vocês fizerem, nós vamos estar aqui monitorando e passando aí, tentando responder ao máximo que nós pudermos. E aí, uma das coisas seria aí como manter uma gestão financeira diante de um quadro de incerteza, Jackson. E aí nós chegamos a um ponto que, de fato, ele é muito incerto. E aí, o que fazer agora para manter nossas empresas vivas? Eu acho que agora esse é o primordial. Sair disso e a empresa está viva. Vamos lá, vamos começar contando uma historinha, né? A gente sabe que toda empresa, o risco de ter uma empresa, ela sempre vai ser do empresário. Isso é muito bom deixar claro. O risco do sucesso ou da ruína de uma empresa é todo do empresário, tá? E aí, pensando nesse contexto, a gente começa a trazer um pouquinho antes agora do que aconteceu recentemente com as nossas empresas aqui do Polo. Nós viemos de anos difíceis, né? De uma recessão, de uma crise econômica forte. Quando a gente entra aí em 2019, a gente diz, não, agora o Brasil vai, agora a coisa anda, e aí as pessoas começam a se animar com esse contexto, né? No começo ali do ano de 2019 não foi um ano tão bom como as pessoas esperavam, e isso é claro e evidente porque as coisas realmente não acontecem da noite para o dia, mas a gente teve um final de ano, principalmente para o setor de confecções, que é o público-alvo da ASCAP, confecção de roupas. A gente teve um final de ano muito bom para a maioria das pessoas, né? A gente teve um dezembro aquecido, um dezembro legal. Porém, a gente começa o ano de 2020 sem uma tendência de alta como vinha no final de ano. Evidentemente, a gente não vai comparar faturamentos de final de ano aqui, principalmente com as feiras do Moda Center, com as feiras ali do início do ano. Mas o caixa que as empresas fizeram lá no final de ano, elas foram consumindo aos poucos até março, até agora. Então, quando a gente pensa em capital de giro, quando a gente fala sobre capital de giro, e o que é capital de giro? Capital de giro é uma reserva financeira que toda empresa deve ter em um local líquido, ou seja, um local de fácil acesso que ela pode tirar a hora que ela quiser, para que ela possa utilizar nas emergências e nas oportunidades que vão surgindo na empresa, né? Fato é que, desde janeiro desse ano, a gente vem consumindo caixa, porque não estava sendo um ano tão bom quanto as pessoas esperavam, mas as pessoas estavam confiantes que quando chegasse agora as feiras de maio e de junho, a gente ia voltar a aquecer, então muita gente começou a fazer estoque e começou a se utilizar desse capital de giro como uma oportunidade, o que eu não acho que seja errado, e não critica as empresas que fizeram isso, pelo contrário, né? Mas a gente chega em meados de março e tem uma pancada dessa de uma coisa que de uma certa forma foi inesperado para muita gente. Ora, um vírus que estava lá na China, do outro lado do mundo, quem imaginava que em poucos meses, em 3 meses ou menos que isso, ele chegasse e atingisse aqui tão forte como atingiu, né? Ao ponto de fechar o Moda Center, né? Que é o principal local de escoamento de mercadoria da gente e toda a cidade, de uma certa forma, ela acaba dependendo do que acontece ali no Moda Center, né? Então, a gente vem desse contexto e leva uma pancada. Pá, né? Então, você pega aí a maioria das empresas, pelo menos os microempresários e algumas empresas de pequeno porte, num cenário onde ela não tem caixa, ou seja, ela não tem dinheiro líquido para poder suportar por muito tempo sem faturar.
Porque imagina, você está com pouco caixa, que é o que aconteceu com a maioria das empresas, com pouco caixa, e de repente fecha a torneirinha da entrada de dinheiro. Né? Então você não tem mais dinheiro entrando e agora você tem que passar um período se utilizando de um caixa que já está reduzido, por conta dos investimentos que você fez. E aí o que danado fazer numa hora dessa? Né? O que é que a gente vai fazer mediante a isso? E aí a gente teve, principalmente no escritório, muita demanda em relação a isso, muito cliente muito preocupado com a situação. E aí eu vou dar aqui algumas orientações. Evidentemente, eu quero deixar claro para vocês que estão assistindo aqui a live, que isso é um cenário novo para todo mundo, certo? Então eu não vou trazer aqui informações que são as informações certas, o que tem que ser feito, de forma alguma. Da mesma forma que todo mundo está aprendendo nesse cenário, eu, enquanto profissional contábil e empresário também, porque eu tenho meus colaboradores, eu tenho uma estrutura para manter, eu estou aprendendo demais nesse cenário, né? Estou aprendendo demais. Então, eu vou dar algumas recomendações aí que a gente vê que está surtindo algum efeito a curto prazo e que eu acredito que pode ajudar, assim, algumas empresas para enfrentar esse momento difícil, tá? Então, veja, a primeira recomendação que eu dou é ter controle emocional. Né? Poxa, Jacques, nós viemos falar de finanças, de dinheiro, de controle emocional é fundamental na tomada de decisão. Né? É você se manter centrado, é você respirar para poder tomar a decisão. Isso é fundamental nessa hora. Nesses momentos de crise, o que vai provar se você é um bom empresário é a sua capacidade de tomar decisões. Não é o seu caixa forte, não é a quantidade de dinheiro que você tem, porque você pode ter uma empresa que ela ainda tem muito dinheiro e ela está gerindo mal esse dinheiro durante esse período. Porque talvez ela não acredite e ache que isso sexta-feira agora vai acabar, então ela não está com a prevenção sobre esse caixa. E enquanto você tem empresário que ele tem pouco caixa e ele está trabalhando de forma correta, tomando as decisões corretas e de forma estratégica, e está conseguindo passar. Né? Então, a primeira coisa é a inteligência emocional nesse momento. Ter clareza da situação, ter clareza do que a gente está enfrentando. Tá? A segunda dica é você procurar fontes confiáveis de informação. Né? A gente está sendo bombardeado com informações, bombardeado o dia inteiro, a gente já se acorda, coronavírus, direto esse tema, né? É o dia inteiro falando sobre o coronavírus. E muitas coisas que estão chegando para a gente nem são fatos ainda, ou são fake news. Então, a primeira coisa é você filtrar as informações que você recebe, procurar fontes seguras de informação, né? Quem é que pode te dar informações seguras? O profissional contábil é uma pessoa hábil para te dar a informação correta, pontual do que é que está acontecendo, né? Do que foi que saiu. O governo, ele até agora já divulgou várias medidas que vai tomar, né, para enfrentar essa crise do coronavírus, mas poucas coisas estão no papel, né? Poucas coisas se tornaram decreto ou medida provisória, né? Então, procura um profissional contábil para que ele possa te orientar da melhor forma possível. Olha, isso aqui já é fato, isso aqui ainda não aconteceu. Ele vai te auxiliar na tomada de decisão. Se você também tiver acesso a um bom advogado, que você possa conversar com um bom advogado, ele também é o cara que ele pode te orientar na tomada de decisão também, certo? E eu sempre digo o seguinte, a gente às vezes subestima o poder da associação, né? De você estar entre pares. A gente às vezes não quer conversar com as pessoas do nosso setor. Eu acho que é fundamental todo empresário conversar com o seu setor, saber quais são as medidas que os seus pares que trabalham no mesmo segmento estão tomando. Para você ter uma ideia, a gente tem um grupo da Asconto, que é um grupo mais robusto, onde tem uma boa parte dos contadores que são filiados à associação, mas a gente tem um grupo também de 5 ou 6 contadores que, nesse grupo, é onde a gente discute, onde a gente planeja, onde a gente toma decisão, olha, eu estou fazendo isso no meu escritório, o outro diz, não, eu estou fazendo dessa forma, tem esse modelo, enfim. A gente vai conversando e vai se ajudando. E isso ajuda demais num momento como esse. Então, para você que é empresário, se você for empresário do ramo de confecção, se junta aí com 3, 4, 5 pessoas do mesmo segmento e começa a discutir. Começa a discutir o que o cara está fazendo. Não tenha receio de abrir algumas informações da sua empresa, né? De dizer, olha,
o meu caixa só vai até o final de abril, o meu dinheiro só dá até o final de abril. O outro pode dizer, não, o meu dá até maio. Mas por que o teu dá até maio? Não, porque eu tomei essa decisão que eu consegui economizar dinheiro nesse momento. Então, é fundamental que converse com o setor. É de extrema importância que converse com o setor. Tá? E é importantíssimo também que, nesse momento, você não seja absorvido pelo medo na tomada de decisão. Porque quando a gente é absorvido pelo medo, você começa a tomar decisões precipitadas. Como? Eu vou demitir todo mundo, por exemplo, da minha empresa, né? Vou demitir todos os meus colaboradores. Calma, né? Será que essa é a melhor decisão nesse momento? Né? Será que não existe decisão melhor? Tem outra pessoa lá na ponta também, que é o funcionário, o colaborador, tá? Então, são essas dicas iniciais que eu queria dar para vocês. Evidentemente, para quem tem caixa ainda, preserva o caixa, né? E aí, como é que se faz? Quando eu falo caixa, realmente é recurso financeiro. O seu dinheiro que você tem lá na sua conta, que você tem debaixo do seu colchão ainda, preserva esse dinheiro, porque a gente não sabe quando é que isso vai passar, né? A gente não sabe ainda quando é que o comércio vai voltar a funcionar. Então, a gente tem que se preparar para o pior, esperando pelo melhor, mas se preparando para o pior, né? Então, nesse momento, pagar, o que é que você tem para pagar nos próximos meses? No mês de abril, agora que vai entrar, no mês de maio, no mês de junho, no mês de julho, o que é que você tem para pagar nesses meses? Quanto é que você tem de dinheiro? Esse dinheiro, quais são as prioridades nesse mês? Então, eu vou selecionar as prioridades para eu poder pagar. E o resto, meu amigo, sinceramente, chuta para frente, tá? Dá um chute lá para frente. Se fornecedor não é uma coisa que é fundamental para você, chuta isso para frente. Se imposto, e já a gente vai falar um pouquinho mais de imposto, não é uma coisa que pode descredenciar a sua empresa, chuta isso para frente, joga para lá. Paga agora o que é fundamental. Acerta o que é fundamental para você poder manter a sua empresa ativa, pelo menos nos próximos meses. Certo, Ari Mendes? Essas são as dicas iniciais, a gente vai falando mais um pouquinho aí ao longo da live. Bom demais. Aí já contamos aí com a presença de Haroldo, de Bruno Bezerra aí, Bruno assistindo aí nessa live. Obrigado aí, Bruno, pela moral aí, Bruno. Então, dentro do que tu colocou aí, a gente observa que realmente é algo bem complicado você chegar a um ponto desse e ter caixa, né? Pouca gente, aqui nós sabemos que a realidade de Santa Cruz é bem peculiar, né? E aí, diante de um cenário desse, você dizer assim, não tenho caixa, pouca gente tem, porque muitos já deram férias, final de ano, outros dividem as férias e dão final de ano e aí carnaval, sai das férias de carnaval, com menos espera, agora tomar decisões que podem ser bem complicadas aí à frente. E a gente viu hoje, por exemplo, não sei se tu chegasse a ver, um planejamento aí do governo federal para a questão do liberar o seguro-desemprego. Eu não sei aí o que é que o governo vai chegar a fazer nessa medida. E aí tu colocou na questão de demissão aí, né? Realmente, demissão, eu acredito que agora é bem complicado a situação, você chegar assim, não, vou demitir. Mas aí você tem que lembrar que você está ali com as pessoas que dependem de você, né? Está ali, momento difícil, momento bom, teve ali e agora está na hora de você fazer alguma coisa, muitas vezes por ele, né? E outra coisa, Jackson, linha de crédito, como eu sei que é tua área é financeira, tua especialização aí, o que tu mais trabalha de fato na questão financeira, eu queria saber em relação à linha de crédito. A gente viu que o governo federal liberou pela Caixa, né? Vai liberar pela Caixa. O que é que tu diz? Como contador, é viável, não é? Até onde é viável? Até onde você pode ir? Entendeu? Toda essa questão aí, o que é que tu diz? Vamos lá. A gente teve já aí uma medida do governo que foi anunciada, só falta ela, na verdade, ser normatizada, que é uma linha de crédito exclusiva
para pagar a folha de pagamento, né? Então, consiste em quê? Em o empresário que seja formal, e aí vem a importância da formalização, que seja formal, que tenha os seus colaboradores registrados, ele vai poder procurar uma instituição financeira e dizer, olha, eu estou precisando de um crédito para poder pagar a minha folha de pagamento dos próximos 2 meses, né? E aí o governo, ele lançou dinheiro nas instituições financeiras para que os bancos possam fazer esse empréstimo desse valor. Esse dinheiro da folha vai direto para o funcionário, não vai para a conta da empresa, para depois da empresa pagar a folha, vai direto para o funcionário, já para a conta dele. A taxa de juros, uma taxa de juros baixíssima, algo em torno de 3,5%, salvo engano, por cento ao ano, é baixa. E a empresa ela vai ter 6 meses para começar a pagar. Qual é a regra? Você não pode demitir esses funcionários durante esses 2 meses, evidentemente. É porque se você financiou a folha do cara, você não pode demitir ele no momento onde ela está sendo paga através de um financiamento, né? Então, essa é a linha de crédito emergencial que só falta ser finalizada aí pelo governo para aquelas empresas que têm colaboradores e eles são registrados. Tá bom? Essa é a linha de crédito. A empresa ela não tem caixa para pagar outras contas, né, que não é folha de pagamento. Infelizmente ou felizmente, as empresas vão ter que recorrer, sim, para capital de terceiros, e aí normalmente o melhor local para isso seria os bancos, nesse momento. E aí banco é assim, você tem que barganhar também taxa de juros, tem que barganhar uma série de coisas, mas eu acho sim que é interessante fazer isso. Agora, o ponto é, eu vou pegar esse dinheiro para quê? Eu vou pegar esse dinheiro para poder pagar, por exemplo, fornecedores, porque se for para pagar fornecedores, eu tenho que fazer a seguinte conta. É melhor eu pegar o dinheiro e pagar os fornecedores, e eu vou pagar esses juros ao banco, ou é melhor eu negociar com os fornecedores para pagar isso mais na frente, mesmo que eu pague alguns juros a esse fornecedor, tá? Entende? Porque pode ser que seja mais barato. Pode ser que seja melhor eu negociar diretamente com o meu fornecedor e dizer, ó, bicho, eu só vou conseguir pagar isso aqui em julho para você e quero saber como é que fica isso aí. O bom é que ele não cobre nada de juros, né? Mas se você for cobrar juros, quanto seriam os juros? Tanto, aí você vai botar isso no balanço. É melhor eu pegar o crédito no banco ou negociar aqui com os meus fornecedores. Se for negociar com os fornecedores, ok. Se for negociar com o banco, tenta lá um empréstimo com o banco, certo? Evidentemente, para aquelas empresas, volto a dizer, que são formais, que têm um faturamento legal, fica mais fácil nesse momento em conseguir um valor de empréstimo pelos bancos, né? Para aquela pessoa que ainda é informal, fica mais difícil ela conseguir algum crédito com o banco. Ela vai conseguir, talvez, aí com pessoa física, mas a taxa de juros vai ser maior um pouco. Então, para essas pessoas, é bom primeiro ela tentar outra ponta, que é os fornecedores, né? Eu sempre digo assim, Aurimedes, a gente tem numa empresa uma relação que tem 3 agentes, tá? Você tem a empresa no centro disso aí, na outra ponta você tem todos os fornecedores da empresa e na outra ponta você tem seus colaboradores, né? O elo mais fraco dessa relação são os colaboradores, né? E é bom que isso fique claro para todo mundo. Então, quando eu for pensar na tomada de decisão, o que é que eu vou sacrificar? Primeiro, eu tenho que evitar sacrificar o meu colaborador, pelo menos nesse primeiro momento, né? Porque o colaborador é aquela pessoa que você, empresário, há 1 mês atrás, há 2 meses atrás, estava dizendo assim, olha, tem que dar o sangue pela empresa, vamos fazer isso, vamos bater meta, vamos fazer aquilo. E ele agora espera que você faça o mesmo por ele. Claro que é de extrema importância que você deixe claro também para o seu colaborador a situação que a gente está passando e a situação que a empresa está passando. Porque eu entendo também que, de uma certa forma, para alguns colaboradores, pode ser muito confortável para ele. Ele, nesse momento, não está trabalhando, mas está recebendo o mesmo salário. Nada mudou na vida dele, teoricamente. Só o fato de estar em quarentena, só, né? Então, é muito importante que o empresário converse com seus colaboradores através de videoconferência, manda um vídeo para o cara, para todos os seus colaboradores, explicando a situação da sua empresa. E seja claro e aberto. Olha, a nossa empresa está nessa situação, o nosso caixa só dá para pagar a quinzena de abril. Eu estou correndo atrás de dinheiro, estou lutando, estou buscando, quero a compreensão de vocês, quero que vocês ajudem. Se vocês tiverem ideias também nesse momento que possam nos ajudar,
pode passar, mas deixa muito clara a situação que a empresa está para o seu colaborador também, porque, afinal de contas, é um time. E se é um time, todo mundo tem que jogar junto, né? Pode até ser que agora, nesse momento, os colaboradores estejam na reserva lá, paradinho na reserva, e os empresários e os sócios lá estão lá batalhando para fazer o gol. Mas deixa claro para os caras que estão na reserva a situação real da empresa, para que ele fique ciente também que não é brincadeira. A gente não está vivendo uma situação normal, né? Não é uma crisezinha, é uma coisa realmente profunda que está acontecendo. Então é muito importante que todo mundo da equipe, todo mundo da empresa fique muito ciente do que está acontecendo. Exatamente. Aí eu também queria registrar a presença aí de o Everton Julião. Julião vai estar amanhã com a gente aqui também, certo? Advogado, amigo nosso, alguém de um conhecimento vasto, né? Vai estar amanhã conosco também, contribuindo. Aí um abraço aí, Everton. E eu queria também, tu tocasse num ponto aí, realmente, hoje o colaborador, eu costumo dizer que o colaborador ele é, digamos, um dos maiores bens que a empresa tem. Porque sem ele é meio complicado você conseguir sobreviver. Porque quem está de fato ali pegando no batente é ele. Quem está produzindo, quem está ali dando sangue por sua empresa é ele ali. Né? Então, precisamos observar um pouquinho em relação a isso. A questão do colaborador em si. Né? Numa situação dessa, a primeira coisa que o empresário muitas vezes pensa é de fato demitir. É demitir, cada um para casa, chá e benção, e só Deus sabe o que acontece para frente. E aí, dentro do colaborador, acordos trabalhistas, Jackson. Até onde realizá-los para não ser penalizado à frente? Porque, de fato, pessoal, às vezes nós sabemos que aqui, acordo, nós temos que tomar muito cuidado com eles. Porque após nós podemos ter alguns problemas, embora que o governo está lançando medidas dia a dia, né? Está lançando aí muitas propostas aí para acontecer. Acredito que nesses 8, 15 dias no máximo, porque tudo que o governo está fazendo está sendo rápido e tem que ser rápido na situação atual. Ele não pode ser algo que possa esperar 30 dias, 40 dias. Não, tem que ser para ontem as resoluções do governo. E aí eu queria que tu falasse um pouco também sobre isso, e já a gente começa a entrar em imposto. E aí nós temos aí uma bronca meio grande aí, né, à frente, e é algo que a conta chega, independente de qualquer coisa, ela vai chegar, né? E aí também a gente vai entrar dentro desse assunto também. Tá, então vamos lá. Veja, o que é que saiu até agora que a gente pode utilizar aí na relação de emprego e o que é que não saiu, tá? Veja, a primeira medida que a maioria das empresas tomaram foi dar férias aos colaboradores, né? Férias coletivas, a gente já sabia que a gente poderia antecipar essas férias, ou seja, o colaborador ainda não tinha esse período adquirido para tirar essas férias, mas eu antecipava o próximo, então eu antecipava as férias que ele teria direito só no ano que vem, por exemplo, né? Então, quando é férias coletivas, todo mundo vai sair de férias, ou toda a equipe daquele setor vai sair de férias, eu poderia dar férias coletivas sem problema nenhum. Algumas empresas fizeram isso, mas depois o governo lançou, através de medida provisória, a oportunidade de você também antecipar férias individual, né? Então, teve algumas empresas, dependendo do segmento, que não ia colocar todos os colaboradores de férias, ia trabalhar com equipe reduzida. Então, ele tem também essa oportunidade de dar as férias individual de forma antecipada. O que foi que trouxe também? Eu só preciso pagar essas férias até o 5º dia útil do mês seguinte, a qual iniciou-se as férias. Então, por exemplo, se as férias iniciam-se amanhã, dia 1º, eu teria até o 5º dia útil de maio para fazer o pagamento. E também poderia deixar o terço das férias, porque férias é constituída pelo valor das férias, né, que é a mesma coisa do salário ali do colaborador, e o terço de férias, que é esse valor dividido por 3. Então, esse terço eu posso pagar até o dia 20 de dezembro, que é o prazo do 13º. Então, veja, eu posso, nesse primeiro momento, a maioria das empresas fizeram isso, deu férias aos colaboradores, tá? E essas férias vão começar a se encerrar, né? Porque alguns deram férias de 15 dias, a maioria acredito que deu férias de 15 a 20 dias aí. Essas férias vão se acabar. Qual é o segundo passo que as empresas podem tomar? Seria o banco de horas. Ela continua pagando ali o salário do colaborador, mas essas horas vão ser compensadas posteriormente, né? E também, aí sim, a gente entra em alguns acordos que podem ser feitos
E aí eu acho muito importante que seja feito sempre com o aval dos sindicatos da categoria, né? Que se for uma empresa que vai funcionar, ela pode ver uma possibilidade aí de redução de carga horária e aí, consequentemente, o valor pago ao funcionário vai reduzir porque ela vai pagar proporcionalmente às horas trabalhadas, né? E aí a gente pode esperar também um pouco, respirar, como eu disse, a gente tem que ter calma nesse momento, porque o governo, como você disse, está lançando muita coisa, né? Hoje se falou do seguro-desemprego, que consiste em quê? Se caso eu vá fazer alguma redução de carga horária do funcionário e, consequentemente, do valor, o governo entraria com 25%, que seria uma antecipação do seguro-desemprego, e a empresa arcaria com o resto. Então, o colaborador, quando fosse ser demitido, em vez de ele sacar 100% do seguro-desemprego, sacaria 75%. Isso está escrito em algum lugar só nas matérias, né? Isso não está em nenhum papel ainda. Por isso que é uma coisa que a gente acaba também não se utilizando nesse momento e não divulgando em massa, para não confundir o pessoal e criar uma certa ansiedade também, né? Ao longo dessa semana, provavelmente vai sair alguma coisa também que pode ajudar nessa relação de trabalho, tá? Se por último, você disser assim, olha, não consigo mais manter o colaborador, eu preciso demitir ele, então eu aconselho que procure um advogado, procure o contador, procure o sindicato para ver a melhor forma de fazer essa rescisão, certo? Ah, Jacques, e como é que poderia ser essa rescisão? Isso são acordos que tem que ser feito entre as partes, né, de forma segura, amarrada, à luz da legislação, para que lá na frente a empresa não seja penalizada. Tá? Porque aí a gente acaba tomando medidas pela ansiedade no momento, e aí daqui a 2, 3 anos tá lá o colaborador procurando o Everton vai dar graças a Deus, né? Mas aí tá o colaborador lá procurando o Everton, outro advogado, para entrar com ação contra a empresa. Então vamos tentar nesse momento ter calma e fazer as coisas mais amarradinha possível, né? Para que não deixe brecha para nenhum tipo de ação judicial posteriormente, certo? Bom, Jackson, diante do que tu colocou, realmente, é bem complicada a situação, você tem que tomar muito cuidado, a questão dos acordos, você tem que dar muito cuidado mesmo em relação a isso. E aí, eu queria que tu comentasse um pouco agora sobre os impostos e contribuições. Os impostos, você sabe que é algo que vai vir. Sabemos que a nível federal, o governo fez aquela medida para a questão do Simples Nacional, né? O Simples Nacional ele acabou jogando para frente. O Simples Nacional, de fato, aí você vai ter ele se você faturá-lo. Também se você não faturar, que aí é o caso da nossa cidade, da nossa confecção, está tudo fechado. Então a veia principal está fechada. Então faturamento não vai haver. Então podemos dizer que não foi algo que vai causar tanto impacto assim, né? Você paga o Simples Nacional, DAS, o famoso DAS, você paga no faturamento, né? Então aí, mas existem contribuições, existem impostos aí que vão incidir sempre e as empresas têm que estar ligadas nisso, né? Eu queria que tu, como quem manja aí da situação aí, tu comentar um pouco também sobre isso. Vamos lá. Mais uma vez, o que foi que já saiu, né? O que foi que já saiu que a gente pode se utilizar nesse momento? O FGTS, que é aquele valor que você paga sobre a folha de pagamento, que é o empresário que paga, não é descontado do funcionário, que é descontado é o INSS. O FGTS foi prorrogado também, né? O FGTS que ia se vencer agora dia 7 de abril, ou que ia se vencer 7 de maio, ou que ia se vencer 7 de junho. Todos eles você pode prorrogar para julho e dividir isso em 6 vezes. Então, isso já é fato e isso a gente já pode se utilizar, tá? Isso é uma das medidas que saíram. O DAS, que é aquele imposto que você paga sobre o faturamento, que apesar de que as empresas não estão faturando, algumas podem faturar um pouquinho aqui e ali, né? Através de vendas online, alguma coisa dessa natureza. Esse DAS também referente à competência 3, que se vence agora no mês 4, a que se vence no mês 5 e a que se vence no mês 6, todas elas foram prorrogadas para outubro, novembro e dezembro. Mas, dentro do DAS, existem vários impostos, né? PIS, COFINS, imposto de renda, contribuição. Aí tem um imposto lá chamado ICMS.
que é estadual, não é federal. Esse não foi prorrogado. Então, para quem tem DAS, que se vence agora no dia 20/4, salve o caso do Estado prorrogar também esse imposto, que aparentemente ele não está querendo muito, né? Mas caso isso seja prorrogado, é prorrogado tudo. Se não for prorrogado, vai ter que ser pago agora no dia 20, certo? Como também vai ter que ser pago no dia 20 de maio e 20 de junho também, certo? Então, a gente tem que aguardar um pouquinho aí, pelo menos até a data, para ver se o Estado se posiciona, né, de uma forma mais enérgica, toma uma atitude de forma mais enérgica e prorrogue esse imposto mais para frente também. O que foi que também não foi prorrogado? Quando as empresas compram de fora do Estado, tem um imposto que a gente chama de imposto fronteira, né, que é um imposto que é pago quando você adquire mercadoria de outros estados. Esse imposto se vence todo dia 28. Sexta-feira se venceu dia 27, e não foi prorrogado. E o Estado também não sinalizou ainda a intenção clara de prorrogar esse imposto. Tá? Não sinalizou a intenção clara de prorrogar esse imposto. Então, para quem fez compras agora ainda em março, teve algumas empresas que ainda fez compra em março, vai ter um imposto no dia 28/4 para pagar. Salve o caso do Estado de Pernambuco se sensibilizar daqui para lá, né, com a situação e prorrogar também esse imposto. Tá? INSS não foi prorrogado, que é aquela GPS que é paga todo dia 20, porque é uma coisa que você já desconta do funcionário, né? Então, não é um dinheiro nem seu, na verdade. É um dinheiro que você desconta do funcionário e só repassa. Esse valor também não foi prorrogado. E aqui para âmbito municipal, aí sim foi prorrogado Alvará Municipal, IPTU, ISS, tudo isso foi chutado aí para frente, tá? Está prorrogado também. Então, o que é que a empresa tem para pagar agora em abril? Se você faturou agora em março, você vai ter o DAS, a parte do Estado, para pagar agora, né? Tem o INSS, caso você tenha colaboradores, que esses dois são dia 20. E se você comprou de fora do Estado, aí vai ter o imposto fronteira lá para o dia 28 para pagar. Essas vão ser as obrigações que a gente vai ter agora para abril, certo? Mas, mais uma vez eu digo, se for para escolher alguma coisa para chutar para frente, se esse tipo de coisa não descredenciar a sua empresa, chuta para frente, tá? Dá um bicudo bem grande lá para frente, isso aí. É verdade, é verdade. Aproveitando já a live, já dizer ao pessoal que está nos ouvindo aí, vamos ter o Everton, que é o nosso amigo aí, o Everton, advogado, e ele vai estar conosco amanhã, também tratando alguns pontos bem interessantes. Vamos estar também contando com o gerente aí de um banco, estamos só faltando a gente confirmar com ele, mas aí tem um gerente aí de um banco aí para a gente fazer também uma live com ele. E vamos ter alguns empresários também conosco. Nara Leandro também vai estar conosco, eu acho que quinta-feira, Nara Leandro é quem vai estar participando da nossa live. E aí, a ASCAP também está com um trabalho de arrecadação de cesta básica. Então, o pessoal aí que puder também ajudar, querer ajudar, chega lá na ASCAP, deixa a sua cesta básica, que ela vai ser direcionada exatamente para algumas pessoas que estão precisando. E a gente sabe que a realidade não está muito fácil, não. Algumas pessoas aí que têm a sua reserva, estão conseguindo se manter. Mas tem pessoas aí que a reserva já foi embora desde os primeiros dias. Principalmente aquelas pessoas que a gente costuma dizer aquele jargão, né? Assa para comer, né? Trabalha de manhã para comer à tarde. Então, esse pessoal aí está passando uma situação bem, bem complicada. Já tem casos aí já. E estamos tentando ajudar. Tem um grupo de empresários também ajudando muito aí. Então, se você puder ajudar, vá lá e nos ajude também. Contribua aí se você puder, né? Eu acho que Rosa aí da Mundo Moleque perguntou algo sobre, eu acho que foi folha de pagamento. Deixa eu ver. E a folha de pagamento de abril, né? Acho que já acabou dando alguma coisa, falando alguma coisa nesse sentido. Mas se tu quiseres aí trazer algo mais direcionado para dentro de abril, em relação à folha de pagamento, fique à vontade aí para nos ajudar. Vamos lá. Existe a folha de pagamento que, quando a gente pensa em abril, às vezes o empresário está falando da folha de pagamento de março, que ele acaba pagando em abril, né? Essa aí, o empresário vai ter que pagar certinho até o 5º dia útil de abril. A de abril, que você pode pagar até o 5º dia útil
de maio, essa aí, ou você se utiliza do seu caixa para pagamento dela, ou então você vai atrás daquela linha de crédito que eu mencionei aqui, que vai poder financiar essa folha de abril e maio, certo? E pode se estender também se a pandemia durar mais tempo e a gente demorar a um retorno aí do comércio, tá? Mas essas seriam as soluções para a folha de abril, né? Empréstimos, para você tentar arcar com isso aí, o capital seu, ou então você vê essa possibilidade aí do financiamento dessa folha via banco, que eu já estava conversando com uma pessoa que trabalha em banco também, ela disse que para o banco específico, eu vou acabar não citando o nome do banco aqui, mas ele disse que estava só fazendo essa linha de crédito aí para quem já era correntista e que a folha de pagamento estava dentro do próprio banco, mas acreditava que a Caixa Econômica iria fazer isso para outras empresas que não pagavam folha de pagamento já via banco, né? Então, é outra coisa que a gente tem que esperar um pouquinho, tá? Para ver como é que vai ser feito isso, porque o governo acabou anunciando, mas não disse exatamente como é que vai ser feito, onde é que as empresas vão buscar isso, não está muito claro ainda. A gente sabe que vai sair, mas não está muito claro. Então, vamos aguardar mais uma semana. Tem uma frase que diz assim, ganância, medo, impaciência e ignorância no sentido de não saber, né, do não conhecimento, geram prejuízo. Tá? Então, quando a gente olha para essa frase, às vezes a gente só pensa na ganância, quando a gente está pensando em ganhar, eu vou ter prejuízo. Não, mas quando você também tem muito medo de uma situação, gera prejuízo, né? Quando você é muito impaciente, também isso gera prejuízo, e quando você não tem conhecimento, também gera prejuízo. Então, é hora de respirar. Essa semana deve sair algumas coisas novas aí, então esperar, porque, olha, o que tinha para fazer de março, as empresas já devem ter feito, né? Já deve ter pago folha de março. Então, teoricamente, você tem um mês aí para respirar, até tomar alguma outra decisão forte no que diz respeito à folha de pagamento. Você tem abril inteiro para pensar com calma, para ver se realmente a solução vai ser demitir no final das contas. Então, acho que é um momento de aguardar mais um pouco. Sei que é difícil, mas aguardar para ver o que é que vai sair, porque às vezes você toma uma medida agora, paga um valor agora, por exemplo, em uma rescisão, e daqui a uma semana sai uma oportunidade de você continuar com o funcionário, com o colaborador ali, manter ele com custo menor, né? Então, eu acho interessante a gente aguardar um pouquinho para ver quais são as medidas que vão sair essa semana e acredito que no início da próxima semana ainda. Verdade. Abel Júnior aqui está perguntando algo em relação aos juros do imposto de entrada, fronteira, né? Qual seria esses juros aí, né? Cara, já vai jogar para frente. Eu sei que você me pegou aí com essa pergunta. Eu sei que ela usa a base da Selic, usa como uma meta para os juros. Agora tem a multa também, usa como parâmetro. Aí tem a multa também, pelo atraso, que eu realmente não sei te dizer agora. Eu conheço a Abel, eu posso até passar a informação, buscar a informação e passar para ele depois. Tá? Mas veja, normalmente, esses juros sobre impostos, eles são menores do que a maioria das linhas de créditos que a gente encontra nos bancos, tá? Normalmente é menor os juros, certo? Você só vai fazer o comparativo, né? Pede para o contador simular, no site aí no eFisco tem a simulação aí para ver quanto é que vai dar o juros se isso for pago mais na frente. Pede para o contador simular, vê lá quanto é os juros no banco e faz o comparativo. Qual é o melhor? Porque aí uma preocupação é só, vai descredenciar a minha empresa? Quando eu falo em descredenciar, se eu não pagar esse imposto, eu tenho um benefício fiscal, por exemplo, né? Eu pago, em vez de pagar 12% de imposto, eu pago 4%. Então, se eu não pagar esse imposto, no próximo imposto eu vou ter que pagar os 12%, aí tem que pensar mais um pouco. Eu não vou ser descredenciado, meu amigo, é o chute, tá? É verdade, contar agora muitos aí à frente, está bem complicada a situação, porque nós sabemos, principalmente nossa realidade do Modacente, é algo que o pessoal está sempre nos perguntando, quando o Modacente vai abrir, e a gente não consegue ter essa resposta ainda, não tem como definir algo desse tipo aí. Vamos ter também uma live, talvez com o Menininho, que aí Menininho é quem vai estar na responsa de trazer essa resposta aí pra gente, ou pelo menos dar um norte, né? Eu não queria estar na pele de Menininho agora. Mas Menininho também vai estar conosco, né? Se eu não me engano, Arnaldo da Rota do Mar
também vai estar conosco, se eu não esteja enganado, final de semana ou é o início da semana que vem, tá para confirmar aí. A Alan da Zozinha também vai estar com a gente, também contando sua experiência, empresários aí que estão nesse meio, e aí a gente sabe que quanto maior a empresa, maior é o problema, né? Aí é tudo macro, né? A gente observa a empresa pequenininha, já vê que o impacto é grande. E quanto maior, maior impacto também para esse pessoal aí, Jackson. Diante do que tu colocou aí também, algo que tu domina muito bem e está virando moda, né? Não sei aí, principalmente dentro de Santa Cruz, já tem muita gente nesse meio aí, empresários já estão investindo, bolsa de valores, né? É algo bem peculiar aí, bem atípico, né? Que está acontecendo agora. Nós chegamos a bolsa aí, chegar a dar pico aí de 107, 108 pontos aí, e agora chegou essa semana, acho que quando ela deu a maior queda, chegou a 62, 61 pontos. Então a queda foi muito grande. Numa hora dessa, Jacques. Você que já está dentro desse mercado até dá custo dentro dessa área aí, né? De bolsa de valor, como investir, o que investir, hora de investir, hora de não, hora de ficar quieto, que acho que é complicado agora, né? Você tem que ter sangue frio, como a gente costuma dizer, sangue de barata, numa hora dessa, né? Para lidar com essa situação. Então aí poder nos ajudar e orientar, se algum aí trabalha ou investe, aí também poder ter essa orientação de nada menos, nada mais do que alguém que conhece da situação e da área. Sim. Vê, Aurimentos, só um abraço aí para a Flávia, grande investidora da Bolsa, né? Júlio também, são duas Olha feras aí. aí. Vê só, realmente é uma coisa que teve um boom, né, recentemente, não só em Santa Cruz, mas no país, muita gente querendo investir. Mas aí nesse meio também tem muita gente que investe sem conhecimento, tá? Jackson, Ela investe. Oi? Jackson, só um momento. Diga. O pessoal Tá. tá dizendo aqui que tá travando a live. Todos estão nos ouvindo bem, estão nos escutando bem, nos vendo bem aí. Nos mandem um joinha aí, vamos Faz nos um mandando um legalzinho aí, joinha, se tiver um ok. legalzinho aí, para todos poderem ouvir de fato, participar, né? E aí depois, essa live vai ficar gravada, se você não conseguir ouvir agora, mas ela vai ficar gravada por 24 horas, né? Aí você pode também rever a nossa conversa aqui e poder aproveitar o máximo dela, né? Pode continuar aí, Jackson, só para dar esse toque aí. Tá legal agora, né? Pronto, vamos lá. Ah, tá. Vamos lá, vê só. Foi uma coisa que realmente foi um boom e muita gente entrou pelo motivo errado na bolsa, né? Entrou querendo ganhar dinheiro, querendo faturar. E eu sempre digo assim: se você quer ganhar dinheiro, vá trabalhar, né? Vá trabalhar, porque o seu negócio ele vai lhe dar muito mais dinheiro que a bolsa, tá? Vai lhe dar muito mais dinheiro que a bolsa. A bolsa você está investindo em empresas, você está se tornando sócios de empresas. Né? Então, quando você é sócio de uma empresa, você tem que conhecer tudo daquela empresa. Minimamente é isso. É como a gente tem as nossas empresas. Cada um empresário aqui sabe quanto o Everton falando da Oi. Compra Oi. Todo empresário aqui sabe qual é a receita da sua empresa, quais são os custos, ou pelo menos deveria saber, né? Qual a inadimplência que a empresa tem. Quando você vai investir em bolsa, é a mesma coisa. Eu vou investir lá em Oi, que o Everton está falando aqui. Você tem que olhar qual é a empresa, né? Olhar os fundamentos da empresa. A empresa tem faturamento, dá prejuízo, dá lucro, não dá, enfim. Você olha pelos motivos certos. Por quê? Porque, veja, num momento como esse de queda, tá tudo caindo, a bolsa despencando, as nossas empresas paradas. Agora eu faço um comparativo. O fato da sua empresa estar parada quer dizer que você vai vender ela agora? Não, né? Pelo menos a maioria não vai vender a empresa. Pegar a empresa, não, está parada, não está faturando agora, chegou o coronavírus, vou vender minha empresa, vendi. Você não vai fazer isso. A mesma coisa é bolsa. Se você investe pelos motivos certos, se você conhece a empresa que você está investindo, normalmente, num momento como esse, você aumenta a posição, ou seja, você compra mais daquela empresa, porque aquela empresa está barata nesse momento. Tá? Então, na verdade, esse é um momento de compra e não de venda. Mas eu estou falando isso, amanhã pode cair mais.
certo? Mas se você investe pelos motivos certos, não importa a queda, porque você sabe que a empresa ela é boa, ela vai passar por esse momento difícil e vai se recuperar. E as ações dela sempre vai recuperar também. No curto prazo, é muito temeroso você investir em bolsa, né? Porque as oscilações, às vezes, são muito fortes, como agora está sendo muito forte. Mas no longo prazo, sempre no longo prazo, sempre quando a empresa é boa, ou seja, quando a empresa fatura legal, tem uma margem de lucro legal, né? Tem margens legal, sabe passar momentos como esse que está acontecendo agora, essas empresas no longo prazo vai te dar lucro. O dinheiro que a gente investe em bolsa não é aquele dinheiro para a gente pagar as contas do mês. O dinheiro que a gente investe em bolsa é um dinheiro que você não conta com ele. Para que nesse momento, como está acontecendo agora, você não precise tirar lá com a carteira negativa aí 40%, 50%. Né? Tem que ser um dinheiro que você não conta com ele. E o dinheiro que você conta com ele para todos os meses tem que estar onde? Tem que estar na reserva de emergência. Né? Tem que estar lá no Tesouro Direto. Ah, mas o Tesouro Direto não está rendendo nada. Mas ele não é para render nada não, minha gente. Ele não é para render nada. Ele é para ganhar da inflação e em momentos como esse você dizer assim, eu tenho caixa. Eu tenho caixa para tirar de lá e poder aportar na minha empresa. Inclusive pessoa física, né? Ah, eu tenho caixa na minha pessoa física e não tenho na minha pessoa jurídica. Meu amigo, pega esse dinheiro da pessoa física que tem caixa e aporta ele na tua empresa para socorrer a tua empresa nesse momento. Tá? Mas bolsa é necessário conhecimento para investir. Se você não quer estudar as empresas, então investe através de fundos de investimentos, que é uma modalidade interessante também, que no longo prazo, se você investe em empresas boas, vão dar ótimos resultados, mas volto a dizer, o dinheiro em bolsa não pode ser o dinheiro que você vai comer ou que você depende para comer no outro mês ou daqui a um ano, tá? Porque a bolsa é de renda variável, ela oscila para cima, mas ela também vai oscilar para baixo, que é o que está acontecendo agora. Tá? Eu nem olho, tá? Esses dias eu não estou nem olhando a carteira, porque, veja, eu não quero aportar mais dinheiro agora, porque a minha reserva financeira é para minha proteção do escritório, e o que é que eu faço num momento como esse? Sento na mão. O que é sentar na mão? Você pegar as mãozinhas, colocar assim embaixo e sentar na mão. Senta na mão e não faz nada. Tá? Que é para a sua mão nem sair. Não faz nada, não compra nem vende, fica só olhando. Tá certo? Só assistindo, de camarote. Só assistindo. Eu acho que é Liege Lemos. Liege, dá um oi aí se eu tô falando o nome certo mesmo. Acho que é Liege Lemos. Tá querendo aí que tu dê uma sugestão de empresa para investir. Aí, te vira, Jackson. A sua empresa, invista nela, que vai ser a melhor coisa que você vai fazer. Tá? Mas eu nem posso dar sugestões, né? São pessoas qualificadas que têm qualificações específicas para fazer isso, então a melhor empresa para investir é a sua nesse momento, tá? Mas aí, se você quiser investir, quer conhecer mais um pouquinho da área, começa a estudar sobre. Tem várias pessoas aí, tem um cara muito bom aqui, dois caras muito bons em Pernambuco, que é Saulo Godoy, podem seguir ele no Instagram aí, Saulo Godoy é fera, e Arthur Dantas Lemos, dois caras de Pernambuco, caras centrados, pé no chão. Comece por eles, que deles vocês vão aprendendo aí e vai investir e possivelmente depois pode estar investindo. Tem um curso também que a gente dá aqui em Santa Cruz, também lá na MG7, falando sobre investimento no mercado financeiro, e quando sair sempre está lá na página aí de Adilson da MG7 falando que a gente passou uma semana lá tratando desses assuntos. Eu acho que é Mafraed já. Aí ele deu um oi aí, né? Mas ele está falando algo que de fato é verdade. A verdade é que precisamos ter uma redução financeira e realmente dessa vez vai ser brusca. Para muitos, né? A redução financeira vai ser brusca. A gente vai ter que estar pronto também. Que uma hora esse mercado ele vai aquecer, ele vai voltar. Não vai voltar rápido como a gente imagina. Claro que não vai. Mas como a gente queria, na realidade, né? Valmir da Sport Company, prazer aí, Valmir. Acabou de entrar também, está aí conosco. Então, uma hora vai voltar, né? Uma hora vai voltar e precisamos estar prontos. Para quando voltar, nós colocar ativa tudo novamente, nós colaboradores trabalhar nosso modo assento, se Deus quiser, aí abrir as portas novamente e a gente lembrar desses dias como dias de aprendizado, de se reinventar, como ontem Rodrigo e Haroldo colocou na live deles, é o momento de se reinventar de fato. Usar o caos,
usar a situação atual do nosso Brasil e vamos ter que nos reinventar, e realmente. Isso aí, muitas vezes, precisamos passar por situações pesadas para a gente partir para se reinventar, né? Querer se reinventar. Né? A gente é muito acomodado e não esperamos uma situação dessa, mas isso é normal do mercado, isso é normal de um país, isso é normal de uma nação, do mundo. A gente não esperava isso acontecer, mas chegou. Chegou e aí pessoas que nem imaginavam que poderia acontecer tal coisa. Bom, gente, a gente já está chegando aí 8 horas, estamos já encerrando a nossa live, né? E já queria deixar aqui o convite a vocês mais uma vez. Amanhã, 7 horas da noite, o Everton vai estar conosco também, né? E aí ele vai estar nos ajudando, tirando dúvidas também. Podem participar da live, podem perguntar. Nós vamos estar anotando aqui, vamos estar acompanhando e passando para ele, né? E aí, na quinta-feira, se eu não me engano, Nara Leandro, alguém de marketing, alguém que tem um conhecimento vasto e vive isso diariamente, principalmente por ser uma das administradoras do aplicativo Moda Center, né? Então vai estar nos ajudando também aí. Também está confirmado em uma das lives o prefeito da cidade, né? Então o prefeito vai estar aí também dando a sua contribuição, né? Porque quer queira, quer não, é a pessoa que está na linha de frente de tudo, e aí, quando ele nos convidou para a reunião, e aí nós decidimos algumas coisas aí diante da situação, as associações tiveram que dar as mãos aí às CAP, CDL, a Prefeitura, a Secretaria de Saúde e tudo mais, e aí tomamos algumas decisões que foi de fechar o Moda Center, para nós não termos problemas maiores ainda, né? Mas aí desde já, Jackson, quero te agradecer por ter tirado esse tempinho aí, teu aí, né? Sei que o corre-corre tá grande, o pessoal deve estar aí tudo te procurando aí, né? Nessa situação, quer queira, quer não, é o profissional que o pessoal vai procurar para saber o que fazer, o que dizer, né? Aos seus colaboradores principalmente. Muitas vezes o contador, ele tem que ser meu psicólogo também, viu? Ele tem que ser meu psicólogo também, porque tem empresários que vêm uma hora dessa, é complicado. Então ele acaba sendo um psicólogo dentro da situação aí, né? E aí, Valmir está colocando aqui agora, teve uma explicação sobre as medidas, se teve alguma explicação, acho que ele está perguntando, né? Se teve alguma explicação sobre as medidas do Estado hoje. Eu não vi, não sei se Jackson viu alguma, eu não vi, não cheguei a ver nenhuma. Deixa eu só passar rapidinho, que aí eu já emendo encerrando minha fala de encerramento. Deixa eu só responder a Valmir. O que saiu foi uma matéria, hoje, agora já no finalzinho do dia, já anunciando algumas medidas do governo, tá? Mas não saiu o decreto ainda. Esse decreto deve ser publicado amanhã. Certo? O que é que o governo, qual é a intenção do governo? Pelo menos sinalizou nessa matéria que saiu. É a prorrogação de obrigações acessórias, que são declarações que as empresas têm que enviar. Não se trata do imposto de renda da pessoa física, tá? Que é agora para o final de abril. Se trata de obrigações que muitas vezes o empresário nem sabe. Isso é coisa que o contador faz lá dentro do escritório, o empresário acaba nem sabendo. A prorrogação